Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Nando demo E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo filosófico e heliocêntrico de Orbe, sobre os movimentos da Terra. Eu sou o Bruno e que saudade que eu tava de um anime assim, viu? Nossa, esse é o tipo de anime que me faz gostar de ver anime. Aqui é o Carlos e Orbe é um bagulho muito filosófico, muito maneiro, mas assim, não supera o vídeo do Gumball sobre a experiência da vida com o solzinho cantando. Não, mas você tá exigindo muito também, né, pô? Calma lá, só o que você tá querendo de padrão, mano. Pô, vocês já viram o videozinho do Gumball, mano? Da musiquinha do solzinho? Como a sua vida não importa? Pô, é. Eu só não vou falar que tá tocando, porque senão a gente vai tomar copyright, entendeu? É bem possível, mano. Mas, cara, gente, quem nunca viu isso, procura aí, tem no YouTube, cara. É maravilhoso, cara. Eu sou o Rafael Valente e o Bruno me beitou e quase que eu não assisto esse anime, tá? Como assim, pô? É, já vamos jogar na roda aqui. Como assim? Você vai jogar na roda já? Na rodinha? Vou jogar na roda. E... O que eu fiz, mano? Nem lembro disso, velho. A gente recebeu o mangá da Panini pra fazer review. Aham. E aí o mangá ficou contigo. Aí eu lembro muito bem de ter chegado no Bruno e falado, pô, e aí, mano, como é que é? Esse daí eu tava interessado em ler. Ele falou, pô, mano, eu não curti muito, é meio merda. Pô, é verdade. Eu vou me explicar, eu vou me defender no cast, calma. Aí eu falei assim, beleza, mano. Aí depois de um tempo saiu o anime, eu falei, pô, vou dar uma olhadinha só pra ver qual é que é. Aí... Eu vou me defender no cast, a gente vai chegar lá. Por isso, calma. Mas, realmente aconteceu isso mesmo, agora eu lembrei. Mas o que eu posso fazer, mano? Eu só li o primeiro lá, não vi o resto da história, mas enfim. Eu não sei, o primeiro volume ele pega até o terceiro episódio ali? Eu acho que é até o terceiro episódio, por aí. Aí tu tá maluco também, né? Não, pô, mas calma, não tinha continuação, não tinha nada. Depois que eu vi o anime, eu falei, ok, agora realmente é top. Mas, se você quiser saber sobre continuações e sobre teorias do heliocentrismo, sobre Gumball e outras coisas, depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera? Depois de um mês, né? Recuperação Anime Friends, que incrivelmente esse ano, por algum motivo, demorou mais do que o ano passado, mas estamos de volta. De volta e já pedindo desculpas, né? Porque não foi culpa do público. A culpa foi totalmente nossa, né? Exatamente, galera. Realmente deixamos acumular mais do que deveríamos, mas estamos aqui pra pagar o nosso erro, vamos colocar assim. O erro também não é nosso. O erro é do Anime Friends do Festival do Japão, que consumiram o nosso tempo. Mas agora voltamos 100% aí para nossa sessão de e-mail semanal, e como acumulou, tem bastante e-mail pra gente ler. E já tem e-mail, inclusive, do podcast que saiu essa semana, o Papo Nerd com Elas 16, mais que amigos, Anime Friends. Anime Friends, isso aí. E o primeiro comentário é do Gui, né, o cafezinho gelado, e ele, kkk, ouvindo esse episódio me lembrou da época que eu ia em eventos de anime em 2014, calor, coisas caras e sofrimento. Acho que o tema era nostalgia. Bizarro ver que o maior evento otaku da América Latina tem falhas de eventos aqui de Goiânia. Cara, é que assim, nenhum evento é perfeito, né? Mas também o evento não foi, assim, horrível. Foi muito legal. Mas, quanto maior o evento, maior a chance de dar algum problema, de dar algum erro aí assim, acontece. Essa é a regra mesmo. Quanto maior o evento, mais propenso a falhas ele está, né? A questão do calor sempre é uma treta em evento, galera. Quem é do meio tá ligado, tipo, de produção de evento, é sempre uma treta, porque muitas vezes nem tá no controle de quem tá produzindo o evento, tá ligado? Sim. Mas, enfim, não vou... É grande achismo meu, assim. Talvez muita coisa ali nem é culpa da galera da Mario, entendeu? Então...
Lembrando que o AMB, ele nem tinha ar-condicionado porque ele era aberto em cima antigamente, né? E hoje ele é totalmente fechado e talvez eles estão testando ainda esse ar-condicionado, que faz muito pouco tempo que o AMB voltou a funcionar 100%, né? Tem um pedaço lá, bem pouco, acho que tava em obra ainda, mas era mais interno, então assim, a gente não sabe até que ponto as coisas estão 100%, né? Exatamente. Qual é o próximo comentário? O próximo é da Lauane Bruna. Ela diz o seguinte: muito bom escutar você, Cakes. Realmente, Cakes, uma grande adição à equipe do Papo Nerd com elas. Também sou muito fã do trabalho da Cakes. Feliz de ouvir ela no nosso podcast irmão aqui. Irmã, na verdade, né? Desculpa. Exatamente. Então temos 3 adições aí, né, ao Papo Nerd com elas. A gente tá muito feliz, são pessoas que a gente é fã e agora que tá estando aí junto com a gente, só vai agregar ao Papo Nerd com elas. A gente tá muito feliz de ter a Pri, a Cakes e também a Nívia. E mais Nívia Sensei, né? Se você quer saber por que é Nívia Sensei, escute o podcast, você vai descobrir o porquê. Também tem comentários do MDA 202, Code Geass, o José da Reconquista. Olha aí, José, pegou aí. Mano, esse tinha que ser o nome oficial, eu ainda bato nessa tecla. Totalmente. Inclusive, mais um comentário do Gui, né, do Cafezinho Gelado, ele mostrando que tá maratonando o MDA e deixando seus comentários. Ele falou, nunca tinha visto o José da Reconquista, da Recaptura, da Reconquista. Quando vi que era algo de Code Geass, até pensei em ver, mas depois desse episódio, acho que vou deixar Code Geass só na nostalgia mesmo, como uma linda memória. É por aí mesmo, né? Fez bem. Continua assim, tá no caminho certo. Code Geass original também não é tão boa assim. Calma, não, aí você tá... Palavras fortes estão sendo ditas na sessão de e-mail, entendeu? Calma, muita calma. Eu acho ele superestimado, eu acho ele bom, mas não é também essa bolacha toda, assim. É igual aquela briga que a gente tem de, Fire Force é bom ou não é, tá ligado? Assim, a gente tem opiniões muito controversas nesse podcast aqui. Tem gente no podcast que gosta de ver menina ficando pelado toda vez que tropeça. E o próximo é do MDA 201, Top Animes de 2015. E o Will Vick diz o seguinte: 2015 foi a época que eu comecei a levar meu hobby mais a sério e ouvir animes semanais. Deu uma saudade ouvir nesse episódio. E, pô, realmente 2015 é uma época que eu também me conectei novamente com animes, né? Então, pô, gosto muito dessa época. Teve animes bons, outros não tão bons nessa época, né? Mas, no geral, foi uma época, uma safra boa, vamos dizer assim. Bruno, 2015 que eu estreiei como podcaster. 10 aninhos de carreira, então, né? Olha só. Uma década de podcasts aí. Comecei exatamente nesse ano com esses... Falando desses animes, né? Já falava de animes, inclusive. Falando desses animes em específico. Saudades aí do que nunca vivemos aí. Muito legal reviver as temporadas de 2015. E outro comentário do Gui aí. Agora eu tô lendo todos os comentários dele, pô. Tamo junto, Gui. Beijão. Beijão. Cê é louco, eu devo estar muito doido e confundindo as datas, mas não entrou no ranking Charlotte, Kenkai Sensei, ou Ari no Seraph, e o anime dos plots de Gakkou Bugurashi. Se tiver entrado, finge que não falei nada. Adoro ouvir vocês no trabalho e pode ter sido influenciado. E concordo sobre a fase absurda que os etis estavam naquela época. Tendo Cursed, Valkyrie Drive, Mermaid, nossa, sendo lançado nessa época, verdade. Nossa. Cara, os 3 animes que você citou no começo, os 4, na verdade, são dessa temporada, né, são desse ano, na verdade, só que o erro foi do Lucas, que preferiu comentar outros. Não, cara, enfim, é o Lucas, tá ligado, mano? É o Lucas. A gente sabe que às vezes ele acerta e às vezes ele erra, então tudo bem. Mas, cara, 2015 é uma época que realmente Eti tinha muito problema com o Eti, né? E tem alguns aqui que não merecia de citação, viu? Vamos ser sinceros. Charlotte, Orafu e Nosiraf, né? Cara, o Orafu e Nosiraf tem uma coisa boa, design. Fora isso... Não, como Charlotte, né? Charlotte é PA Works e tal. O pessoal esperava muito quando estreou e foi só ladeira abaixo. Tem mensagem dele, o famoso, amado, episódio 200. Olha só, 200 episódios, galera, é muita coisa. E que, inclusive, foi lançado no dia que a gente tava no AF falando sobre RPG, né? MDA no ICK, especial RPG, o segundo despertar, o nosso querido episódio de RPG, a segunda parte, né? Inclusive, você gosta mais do primeiro, porque o primeiro tem o bruxo no título. É, porque tem no título, então eu gosto mais do primeiro. Whatever a história, eu gosto mais do primeiro. É sobre isso. E o Joaquim Brito Fernandes diz o seguinte: Orras, que maneiro, cheio de mistério e novos personagens, curti muito. Sim, tivemos novas adições no cast de personagens e mais mistérios. Não vou dar spoilers, se você não viu, ouça. Mas sim, tivemos novas coisas aí acontecendo. O primeiro episódio foi muito mais sobre apresentar o universo.
E o segundo foi, com certeza, muito sobre expandir ele, né? O universo foi apresentado, os personagens foram apresentados, então a gente começou a expandir a história. Com certeza. E mais um comentário do Gui, o cafezinho gelado, olha aí, eu falei dele, pô. Tamo junto demais. Que episódio bom, nostalgia de quando acompanhava o Nerdcast RPG. A narração é muito boa. A imersão do episódio me fez viajar. Não sei se seria algo muito trabalhoso e que travaria o episódio, mas como sugestão para os próximos episódios é adicionar mais efeitos sonoros. Não sei se o Spotify barra trilhas sonoras, mas... mais efeitos sonoros. Realmente, nesse episódio específico, não deu tempo, porque eu pedi pro Vulpix para ele fazer o que desse nesse episódio para sair, né, na semana do Anime Friends, porque a gente ia estar no palco falando de RPG e a gente queria que o episódio saísse nesse dia, o episódio 200 também, né? Então foi meio apressado, por isso que não teve tantos efeitos sonoros como no primeiro. Sobre trilha sonora, a gente tem aquele problema, né, de direitos autorais, então a gente tá tendo que ir devagar. Mas... quem sabe mais efeitos, né? Fica aí, alô Vulpix, anota aí, entendeu? Então, e próxima mensagem da Natália, que também já mandou mensagem algumas vezes aí, eu lembro de alguns episódios também que ela comentou, mas nesse ela diz o seguinte: eu adorei essa continuação, fiquei tão imersa que nem senti o tempo passar, e olha que não entendo quase nada de RPG, deve ter dado muito trabalho para editar, porque ficou realmente tudo muito bom mesmo, por favor, continuem. Trabalho pra editar, o Raul aí, que faz parte da equipe de edição, tá aqui pra falar sobre isso, né? Então, mas muito obrigado por ter escutado e que bom que gostou. Com certeza. E devemos gravar a parte 3, não vai sair, a gente deve gravar, tá? Se não tiver atraso, se não acontecer alguma coisa na agenda, devemos gravar a parte 3 em novembro, pra sair ali no começo do ano que vem. A gente vai? Tô sabendo de primeira mão também aqui, galera. Por isso que eu falei, devemos. Segundo a agenda, se a agenda se manter certinha, sim, porque a gente precisa de tempo pra editar pra sair ali depois das férias, né? Mas pra acontecer que nem aconteceu com o episódio 1, que saiu logo depois que a gente voltou aí de férias, tem que ser assim. Mas esperamos que dê tudo certo, né? Pra gente ter tempo de editar e tudo bonitinho. Se atrasar, a culpa é do Bruno. A culpa é do editor, sempre. Caso do Lucas ou do Vulpix, aí vocês podem colocar nos dois, entendeu? O Lucas nem toca nesse episódio. Ah, mas é só falar que toca. Também tem o MDA 199, Rebuild of Evangelion, parte 1. Ele, sempre ele, o cafezinho gelado Gui. Que episódio bom! Eu nunca tinha visto os filmes de Evangelion, mas pelo episódio deu pra vontade de assistir. E pra fechar com chave de ouro, meteram um ho, power the power. Cê é louco. Aumenta o salário do editor. O cara é bravo demais. Olha o Lucas aí, ó. Lucas, parabéns. Primeiro comentário diretamente pra você nesse semestre. Meus parabéns aí, tamo junto. Lembraram do Lucas. Mas realmente o episódio ficou muito bom. Lembraram do Lucas, pô. E galera, a gente gosta do Lucas, mas não pode dar muita moral, senão mata o meme, entendeu? Então... Lembrando que ele é o Kuroko, o meme fantasma. O meme fantasma. Tamo junto, vai, ó. Grande abraço aí, Lucas. Grande abraço. E, próximo episódio, MDA 198, Dead Demons Destruction. E a Natália diz o seguinte: ainda não assisti, mas Inio Asano é meu mangaka favorito. Acho que, além de Solanin, uma boa porta de entrada pra quem nunca leu nada dele é o one shot A Cidade da Luz. E já que o Raul falou em BBB, aqui vai uma curiosidade aleatória, vamos lá. O Inio Asano fez uma pequena participação em Terrace House, que é o mais que se aproxima da ideia de BBB no Japão. Eu assisti antes da Netflix tirar do ar, depois de uma fatalidade que aconteceu na temporada. Acho que o Vulpix já falou sobre isso, inclusive. Sim, é verdade, isso é real, assim, eu já vi também essa participação que ele tem, é bem curta, mas o Terrace House ele é mais se aproxima, é um programa, né, um programa japonês desses de reality show, que se aproxima bem da ideia de BBB. Enfim, o Netflix teve que tirar a temporada em questão, porque teve alguns problemas com um dos participantes. Se vocês não sabem que dá uma googlada aí, eu não vou falar porque tem risco do Spotify derrubar isso aqui, mas dê uma googlada no que ficou bem famoso, assim, bem polêmico no Japão. Mas realmente, A Cidade da Luz eu acho legal, eu também recomendo o Heroes, acho uma boa obra dele pra começar também. Também tem comentário no Papo Nerd com Elas 15, casais que amamos, mesmo não sendo. E comentário do Leonardo Ribeiro, conhecendo o podcast pela Cakes. Que bom poder ouvir ela de novo e poder conhecer e acompanhar vocês todas. Aí, meninas, grande trabalho de vocês aí, sendo exaltado pelo Leonardo Ribeiro. E a Amanda Horta
diz o seguinte: momento minorias e preciso reforçar meus heterotóxicos e com relacionamento cheio de red flag de Fairy Tail. Juve Grey, Erza e o Banana Geraro, nunca lembro como fala. E os melhores que são... Geraro, acho que é Geraro, né? Vira Geraro em japonês. E os melhores que são Gajiwi e Levi. Pronto, confessei meus crimes, mas confesso que em Naruto tudo seria mais fácil se o casal principal tivesse assumido desde sempre. Sasunaru deveria ser canon. Pra mim já é, né? Mas tudo bem, assim, o mangá termina com uma cena que claramente pra mim já é, né? Mas fica a base da interpretação, né? Então quer dizer que Naruto é sobre uma grande briga de casal, é isso? Sempre foi, né? Sempre desde o começo, né? Ah, olha aí. Pô, e na sequência, inclusive, o Naruto foge da família dele pra encontrar os... Mas enfim, né? Não vou... é outro cast. Também, comentário do MDA 190, Hunter x Hunter, Chimera Ants. O Wilton Metal falou, meu arco favorito de todos os animes. Olha aí. Chimera Ants é brabo mesmo, cara. Realmente um ápice quando a gente fala aí de arco de anime, viu? E temos mensagem no MDA 188, MDA no Isekai 1.5, nosso cast de bastidores sobre a gravação do nosso podcast de RPG. E o Joaquim Brito Fernandes diz o seguinte: o mestre Ansem é muito Pikachu. Olha aí. Então você entende aí o Pikachu, é. Eu poupei até o Lucas de botar efeito do Pikachu, fiz até pra ele agora. Pikachu que é o integrante que aparece mais que o Guaraná nesse programa. Não é muito difícil, né? Mas tudo bem. Também tem mensagem do Joaquim Brito lá no MDA 177, MDA no ICK, especial RPG, O Bruxo e o Poço dos Desejos, parte 1. E ele falou, reouvindo pela terceira vez antes de acompanhar a parte 2. Da hora demais, parabéns a todos, olha aí. Olha aí, realmente, obrigado, primeiro, né, por estar ouvindo aí o cast. E que bom que acompanha, que está acompanhando, né? E quem sabe... Será que você não vai ouvir 3 vezes a parte 2 antes da parte 3 também? Ou vai ser 4 pra não ficar 3-3? Enfim, né? Próximo, temos mensagem do MDA 670, Windbreaker. E a Amanda também mandou mais uma mensagem. Obrigadão, Amanda, por estar mandando as mensagens. Windbreaker foi um acerto sem querer. Vi um trecho no Insta da história da Tsubakino e já cacei o anime pra ver. Não li a sinopse e só fui ver. Quando vi, estava chorando a cada arco e a do Shishitoren foi o que mais me pegou. Essa questão de segurar as pontas e ser o malvado pelo bem daquele que você ama, nem que seja para proteger eles deles mesmos. De estar sofrendo e esperando a pessoa voltar a si enquanto você absorve as pancadas. Vixe, Windbreaker tem sido a melhor surpresa de 2025 pra mim. Pô, eu disse... E eu concordo que Windbreaker, ele é um anime que ele é muito subestimado, assim, cara. É um anime que deveria ter muito mais brilho e espaço do que ele tem, assim. Realmente, cara, é uma obra, pra quem gosta dessa porradinha franca, é muito, muito bom, assim. É muito acima da média. Sim, ele tem um plot simples, mas ele é muito competente no que faz. Muito bem trabalhado. E, finalmente, MDA 148, Diários de uma Apotecária, a novela que a Globo queria ter. E a Amanda Hort também mostrando aí, ó, que tá maratonando MDA. Falou, a Ana Bonassa, do canal Nunca Vi um Cientista, tem a condição do Lacan. E é legal, de certa forma, ver da vida real uma condição retratada no anime. Esse anime é maravilhoso, os traços lindos e os personagens cativantes. Precisa de um papel e caneta pra acompanhar? Sim, mas continua 10 de 10, olha aí. Diário de Apotecária é uma obra excelente, né? Eu e o Raul fomos hateados, porque a gente defendeu que era o melhor do ano, tá? A gente continua defendendo que é o melhor daquele ano, mas boatos que até vem aí, talvez, segunda temporada de Diário de Apotecária, né? Já foi gravado! Edição... Enfim. Dito isso, temos que acabar correndo, porque o Lucas já vai ficar louco quando ver o tamanho desse e-mail. É e-mail, mas vai fazer sentido, porque ele tá dando voltas. E qual que é o próximo cast? Vamos dar volta pela Terra, pelo Sol, pelo heliocentrismo, pelo terracentrismo com Orbe. Partiu. Valeu. Nome original, Chikyu no Undo ni Tsuite. Nome internacional, né? Ficou para os Estados Unidos esse nome principalmente. Orb on the Movements of the Earth. E aqui no Brasil ficou conhecido como Orb, sobre os movimentos da Terra. O estúdio Madhouse, né? Já conhecido aí por fazer Death Note, Hunter x Hunter, One Punch Man, entre vários outros animes. Tendo 25 episódios, com 2 cursos. A gente não colocou a data aqui certinho, mas eu me lembro, acho que foi começo desse ano até mais ou menos o meio, né? Algo assim. Começou em outubro de 2024
2024 e foi até março de 2025. Errei feio, beleza. A última temporada do ano passado e a primeira desse ano. Exatamente. Tendo como gêneros drama, mistério, ficção científica e também histórico, né, sobre história, o anime. Diretor, o Shimizu Kenichi, que trabalhou em Kiseiji, Sangatsu no Lion e em Hajime no Ippo New Challenger. O original é um mangá, né, o autor é o Oto, é o tipo de autor que não revela muita coisa, né, tem um pseudônimo. E no Brasil, o streaming é da Netflix, né, afinal é uma obra da Netflix, então só vai ser da Netflix mesmo. Como é que é o nome do autor? É como o Oto, acho que se fala Otto Patamar, né? o Tubadamar. Mas realmente o cara é diferenciado. E no Brasil, o mangá está sendo publicado pela Panini, né? Não sei se até a data do cast terminou, acredito que não, tá? Mas está sendo publicado pela Panini. Inclusive, abraço a galera da Panini. Terminou, não? Se não terminou, deve estar pra terminar, porque ele não é muito longo não, se eu não me engano tem, acho que é 8 volumes, né? É, não é muito longo não, se não terminou já deve estar no finalzinho. Mas enfim, se até a data de gravação, se não terminou, está pra terminar já. E bom, Valente, fala sobre o que fala a Orbe, pra gente começar a discutir um pouco. Bom, Orbe, ele fala sobre toda a discussão na época dos anos 1000 e cacetada lá, sobre o heliocentrismo no século XV, para ser mais exato, na Polônia, e ele tem toda essa discussão sobre o geocentrismo, que é, para quem não sabe, todo o negócio que existia antigamente, que as pessoas acreditavam que o universo girava em torno da Terra, ao invés de ser o que a gente conhece hoje, que é o heliocentrismo, que é nossa galáxia gira em torno do Sol, enfim. E tinha toda essa discussão, tinha toda essa dogma, né, da igreja no século XV, para acreditar que tudo girava em torno da Terra e que eram coisas envoltas por Deus e tudo mais. E a gente acompanha diversos personagens dos quais estão tentando desmistificar e tornar o heliocentrismo um estudo principal da Terra, digamos assim, né? Isso aí. Geralmente, traz aqui já direto sobre o diretor, né? Falar um pouco sobre a direção, mas vai fazer mais sentido a gente quebrar um pouquinho diferente aqui. Por quê? Porque Orbe é diferente de animes, histórias que a gente vê que são corridas, né? Que a gente acompanha o mesmo personagem ao longo de uma saga. Orbe não. É um anime que ele é quebrado em arcos, com personagens diferentes, cada arco. E acho que vai fazer mais sentido a gente discutindo a direção conforme cada arco vai passando, né? Bom, e aí que a gente começa a nossa história primeiro com o Rafael, né? Que é um prodígio de 12 anos, que basicamente ele é um estudioso, né? Ele é um jovem que tem a sede pelo conhecimento, está nesse meio em que a igreja ela domina a parte da informação, do conhecimento, né? E ela acaba tendo essa questão da moralidade em cima da razão, né? E o Rafael não, ele é uma pessoa que pensa que a razão está acima, né, da moralidade, ou que ele, de certa forma, aquilo não... Ele consegue distinguir, né, a razão da fé. E aí começa a nossa história, né, exatamente nesse contexto sobre o que a gente já conhece, né, das nossas aulas de história que a gente teve na escola, né, a questão da Idade Média e tal, mas que tinha introduzido mais ao contexto de como acontecia as discussões da escola na universidade, e esse ponto do começo de uma teoria, que é uma teoria que faz exatamente contra um fundamento ali da igreja, que era, Deus criou o mundo, logo a Terra está no centro do mundo, né? E eu já pego um pouco diferente, porque, eu não sei, pelo menos pra mim, assim. E aí vai um pouco do que eu li no primeiro volume. A história, como é contada em arcos, quando eu terminei de ler o primeiro mangá, que pega basicamente o primeiro arco, eu fiquei, pô, legal, mas e o restante, né? Aí, você começa até agora uma discussão sobre isso, né? De quem é o personagem principal da história, o que é os personagens da história, e aí a gente pode ir trabalhando, né? Uma coisa, por exemplo, que eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Vocês já leram Cortiço, do Fernando Alencar? Cortiço? Não, eu tenho até raiva de ouvir esse nome, porque era uma das coisas que os professores enchiam muito o saco pra ler. Isso aí. Eu acho que eu já li, mas eu não lembro. Ainda mais uma professora muito específica de português que eu odiava ela. É aquela? É, a do cigarro. Era basicamente uma professora que ela tinha um óculos com uma coisa com uma lente tão grossa que se ela tomasse um tiro não passava a bala. E quando a gente pegava a prova, depois que ela entregava de volta com as notas e tudo mais, você conseguia saber qual era o cigarro
cigarro que ela tinha fumado no dia. De tão fedor de cigarro que vinha à prova. Essa era a professora. Um grande abraço aos professores, um grande abraço Cris também, nosso professor aí que participa do cast. É verdade. Cara, o Cortiço eu lembro de já ter lido, mas eu não lembro nada da história, esse que é o detalhe, mas pode continuar. O ponto importante é o seguinte, tá? O cortiço, pra quem não lembra lá, a história passa sobre o cortiço, sobre no Rio de Janeiro e tal, e o mais importante, assim, dentro da história, o próprio cortiço, né, o próprio lugar onde a história se desenvolve, ela pode ser interpretada como um personagem, porque ele vai mudando com o tempo. E aqui eu acho que é um pouco disso também, e aí eu acho que até a sensação de vocês, assim, porque o que perdura na história toda não são os personagens, é o tal do heliocentrismo, né, a teoria. Ela vai passando o tempo, ela vai passando a obra toda e chega até o final com a sua conclusão, né. E aí é legal discutir um pouco disso, porque é o elemento que a gente vai ver ao longo da obra toda, né, que é o tal da teoria do centrismo e como as pessoas vão reagindo. Eu sinto que essa parada da discussão do heliocentrismo e essa vontade de você estudar a parada, porque a gente acaba trabalhando não só com essa teoria em si. Ela, obviamente, é o ponto principal da história, é o que mais importa, é o motivo pelo qual os personagens estão fazendo o que eles estão fazendo, mas você acaba tratando muito mais de outras coisas, como os sentimentos, que são jogados diversas vezes na série, né? Como o sentimento de liberdade, o sentimento da verdade, né? De estar liberto para poder fazer o que quiser e não estar mais nas garras da igreja. Como eles falam em determinada parte também, o ímpeto, né? De você alcançar determinada coisa ou determinado objetivo. Então a gente fala muito também sobre filosofia, né? Filosofia, sentimento. Ele é uma obra bem complexa, a gente pode ir muito pra esse lado também. 100%. Como o Bruno comentou, né, o principal ponto do desenvolvimento narrativo da obra é você ter como ponto norte, né, como o que vai dar o caminho de toda a construção narrativa, sendo o desenvolvimento da teoria do heliocentrismo, né, que ela começa com um baú, né, e ela vai se desenvolvendo conforme passando o tempo e cada vez mais se reduzindo, né, Isso aí. durante o processo da obra até virar basicamente um livro e tal, na qual... E isso você consegue entender o processo do porquê disso, né? Por uma necessidade de fácil se esconder aquilo, né? Por causa da perseguição e da Inquisição. Inquisição, isso. Mas, assim, eu vou ser sincero, enquanto todo mundo tava falando bem pra caramba de Orbe, eu não tenho muita coisa pra falar tão mal assim, pra deixar bem claro, então já vou começar aqui. É bem pessoal esse processo, tá? Eu não gosto tanto de obras que são pautadas em descartar o processo dos personagens. Por mais que Orbe, ainda assim, em certos arcos, ele se permite que você se interesse e você passe mais tempo com certos personagens do que com os outros, né? E até personagens participam de mais de um arco, né? O Novak, né, que é o próprio... Isso, que é o Inquisidor vai voltar toda hora. Novak, que é o Inquisitor, ele participa de vários arcos, né? Uhum. Até pra se ter uma consistência histórica nesse processo. E pra gente entender que todo esse arco de vivência dessa história de Orbe, ela funciona no tempo de uma vida de uma pessoa. Vamos colocar assim. Sim. De tempo ali que é passado no anime, que são citados, né? São 35 anos de espaço temporal, mas se você for contar a idade dos personagens, ele perdura ali por, sei lá, 70, 80 anos, mais ou menos. Deve ser algo assim, né? Porque se a gente for pegar o processo histórico mesmo do negócio, ou se eu não me engano, tô puxando de cabeça aqui agora, mas se eu não me engano, o Copérnico só vai fazer o processo de desenvolvimento isso quase no século XVII. No próprio Enicita, é bem depois que o Copérnico vai trabalhar isso. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma história aí que ela se desenvolve 2 séculos antes do que a gente vai ter do finalmente, né? Vamos colocar assim, da obra. E qual é o grande detalhe pra mim, né? É que eu gosto, e eu venho de uma linha de produção de não só de roteiro, mas de desenvolvimento narrativo, né? Onde que os personagens, eles são tão importantes quanto o teu processo narrativo. E aqui em Orbe é meio a meio, porque na verdade ele trabalha bem os personagens em alguns pontos, assim, em certas partes, mas como ele descarta muito desses personagens, ele acaba não dando o peso necessário pra eles em detrimento do processo narrativo, do objetivo narrativo, né? E aí me causa desgosto nesse processo, né? Mas não é assim um desgosto horrível, não, tipo assim, não é o meu estilo, né? E eu acho que talvez outras pessoas também não gostem desse processo. Eu vi a maioria das pessoas gostando dessa proposta narrativa. Eu sou o cara que gosta de sair. Eu acho isso bem normativo, sabe? Porque muitos autores, por exemplo, de cinema, acabam escolhendo esses processos mais narrativos, assim, onde que, na verdade, os personagens em si, eles são ferramentais, né? Você pode levar isso para um extremo ou
outro, mas assim, os personagens, eles são ferramentas para conduzir o seu processo narrativo, né? Isso é um processo, isso é uma ideia de como fazer roteiro, de como fazer uma escrita criativa, né? A minha ideia é outra, o que eu gosto de fazer é outra, então eu acabo tendo esse perrengue com o Orbe. Mas tirando isso, eu acho uma obra que aborda um tema e se propõe a discutir esse tema de uma forma muito rica, com um detalhe pra mim, que eu acho que principalmente nos primeiros arcos, acho que quando chega ali no arco onde tem a própria filha do Nova, que tem onde tem o outro, já melhora um pouco. Violenta. Isso, já acho que já melhora um pouco a partir dali. Mas eu acho que os 2 primeiros arcos, se não me engano, principalmente, eu acho ele muito didático, assim. Ele explica muita coisa que vai acontecer na obra, entendeu? E isso me incomoda um pouco, mas isso é uma coisa, esse ato de explicativo, assim, né, meio expositivo demais, né, é um processo comum em anime, sabe? Então, tipo assim, ele não está fugindo do que outras obras do mercado vão fazer, né? Mas como é uma obra que tem um requinte a mais na sua composição, aí nesse sentido eu esperava um pouco mais, porque, sei lá, eu acho que Orbe é uma obra que você vai comparar, por exemplo, com Vinland. Dentro desse nicho mais contemplativo, mais reflexivo. Entende? E aí, nesse sentido, eu acho que em Vinland tem uma narrativa, assim, superior nesse processo pra mim, do que Orbe. Ao passo que eu ainda, mesmo com essas críticas minhas iniciais à obra, eu ainda acho um belíssimo anime e possivelmente um belíssimo mangá. Não peguei pra ver a arte do mangá, né? Não corri atrás pra ver. Mas a história ainda assim cativa bastante. O que eu vi, assim, que eu lembro que até esse ponto que o Valente trouxe na introdução sobre o mangá, que eu lembro que a primeira vez que eu li, que eu me incomodei, foi nesse ponto, assim, tipo assim, você começa a ler o volume, aí você é introduzido a história do Rafa, tal, você vê que ele tem uma característica, né, assim, logo de cara, o mangaka já deixa uma identidade dele, que ele é um prodígio, e é um prodígio que ele não liga muito pra moralidade, então ele não quer saber sobre, mas é assim, não, ele só quer fazer o dele e ele vai fazer o que tiver que ser feito pra chegar naquele objetivo, né? E vai passando a história, você, beleza, tal, vai entendendo o personagem, e aí chega no final, e aí que spoiler, né, se você não viu o anime, não leu o mangá, pare agora, faça um dos 2 e volte pro cast, que é o Rafa morre, né, queimado pela Inquisição. E aí você fica, beleza, né, então, qual que é a continuação da história, né? Aí depois que eu fui ver o anime, que eu comecei a entender essa parada, assim, de meio que ele se propõe a você não ter apego aos personagens, né, porque ele tem essa parada de que, o que vai perdurar não é os personagens, é o tema que eu quero falar, né? Salvo o Nova, que ele é a antítese, de certa forma, do heliocentrismo, né? Fora ele, que é o único que vai perdurar, assim, no tempo, né? O restante vai sendo descartado mesmo a prol daquele objetivo. Mas a questão da exposição, eu não vejo outra forma de fazer sem ser assim, porque é um tema muito complexo. A gente pegar outros animes aí que expliquem sobre algum tema mesmo, é difícil você explicar sem ser de forma positiva, né? No preâmbulo de mangá e anime, ele tá seguindo a média das obras, entendeu? Assim, eu estou contestando esse problema, mas assim, sendo sincero, eu não vejo isso tanto como um problema que vai te impedir de ver a obra, até porque isso é uma prática do mercado. É mais um ponto de vista pessoal, né? Eu comparei com Vinland, porque eu acho que Vinland consegue exprimir narrativas e sentimentos e discussões sem precisar ser didático. Vinland tem disso, de discutir a guerra, de discutir vários processos, discutir a própria sociedade viking, sem precisar ter um discursinho, sabe? Esse tipo de processo. Quando tem alguns momentos de quando o cara vai explicar, o movimento da Terra faz isso, esse tipo de coisa, isso não me incomoda. Isso é meio filme do Nolan, sabe? De você ficar explicando coisinha e tal. É isso. O que me incomoda é os personagens ficarem auto-explicando os próprios sentimentos. Eu acho que tem muito isso no início da obra, sabe? Tipo, nossa, mas se eu fizer isso, e agora? O que eu posso fazer? Mas eu sinto isso, eu não sei o que resolver e tudo mais e tal. Diálogo interno. Isso eu acho que tem um pouco no início da obra e depois o autor ele vai acertando um pouco a mão a partir principalmente do terceiro arco. Eu já não vejo tanto essas discussões a partir do terceiro arco, sabe? Eu acho que os personagens eles mais têm ação que demonstrem esses sentimentos deles e essas dúvidas, e é onde que eu acho que é mais interessante você mostrar pro público as dúvidas do que você falar as dúvidas, sabe? A não ser que você tenha um traquejo de diálogo entre os personagens que seja muito bom. Pra você ser expositivo é muito fácil. Sim. Então quando você tem por exemplo, tu vai fazer essa exposição num diálogo, você tem que tomar muito cuidado para o diálogo não ser expositivo, ele querer falar algo sem falar algo. É uma coisa que você aprende quando você vai desenvolvendo o roteiro, pra qualquer tipo de mídia, em quase
todo sentido, né? Pra livro, esse tipo de coisa. Em certos pontos, quando você vai estudar a teoria de desenvolvimento de diálogo, em certos pontos é válido você ser muito expositivo e muito direto. Só que você ser muito é ruim, né? E aí é onde que eu fico com piegas um pouco com a mãe. Foi o que eu falei. Isso, cara, tipo assim, isso é uma coisa muito chata de minha. Tudo que eu tô falando é meu, tá, gente? Porque eu acho o Orbe um belo trabalho. Mas aí, como a gente tá apresentando pontos de vista aqui, eu preferi começar falando das coisas que eu tive mais algum problema com a obra, porque depois a gente vai falar e, cara, tipo assim, o desenvolvimento da obra é muito satisfatório pra acompanhar, entende? Então eu resolvi abrir a discussão com essas questões, assim, até porque eu não sabia qual era a posição tanto do Bruno quanto do Valente, eu não sei quais são as posições de vocês, então alguém poderia vir e falar, pra mim é besteira, eu achei que não tem nada a ver, eu não senti nada disso. E aí eu falar, beleza, irmão, tipo assim, até pra pessoa que tá ouvindo a gente ter as duas posições, entende? Isso pra mim é besteira, não tem nada disso. Não, brincadeira. Eu acho que vale muito o que você tá falando, mas é muito de que nem você falou, né, de um ponto de vista um pouco mais crítico, principalmente por pacing e coisa do tipo, né? Mas, parando pra pensar sobre esse começo de Orbe, eu sinto que ele tem um motivo de ser assim, porque ele meio que adentra na discussão do tipo, o Rafael ele é um gênio e tudo mais, ele é novo, então ele está literalmente aprendendo a parada. Assim, por mais que, pra ser bem sincero, eu não lembrava de heliocentrismo, geocentrismo, eu não lembrava de nada. Então, tipo, a hora que começaram a comentar sobre, eu falei, tá, é esse bagulho aí. Então, pra mim, foi até bom ter essa explicação no começo, pra eu lembrar o que era. E termina a saga do Rafael, né, que são os 3 primeiros episódios, começa a saga do Ox e do outro mano lá, que eu não lembro o nome. Eu também não lembro, mas é importante Ox. Importante Ox. Exatamente. E aí começa a saga deles dois. E eles dois também são meio que ignorantes do assunto. O Ox é 100% ignorante, ele não sabe nem ler. E o outro mano até tem algum tipo de cultura, só que ele só nadou pela superfície do assunto, sabe? Então, por mais que exista essa parada mais expositiva nos 2 primeiros arcos, eu consigo entender o lado do autor de tipo, pô, esse personagem aqui, ele é um estudioso, ele tá aprendendo esse assunto, então a gente tem que apresentar, e esses outros 2 aqui que apareceram também não sabem nada, porque são, digamos, família mais pobre, então eles não têm estudo. É até legal falar isso, que o mangá e o anime, eles são muito bem situados na época, e foi um belo estudo de caso do autor, de demonstrar que boa parte da sociedade europeia daquela época era analfabeta. Exato. Então, tipo assim, o processo de conhecimento que se tinha, em especial nós estamos falando aqui de século XV, na Idade Média, né? Nós estamos falando ali do início do Renascimento, né? Renascença. A gente tá falando desse período ali onde tem o processo de renascimento, e fica muito claro que o conhecimento era muito específico de pessoas que eram ligadas à igreja, como a gente vai ver no terceiro arco, que é um abade, né? Que vai ter esse processo de conhecimento pra fazer toda a anotação e fazer toda a construção narrativa da sequência, a pesquisa, né? E se não foi isso, eram estudiosos de ateliês específicos que muitas das vezes eram ligados a processos artísticos de nobres da região e a própria igreja, né? Então você tinha muito controle em castas, em locais específicos da onde era transpassado conhecimento, assim, cultural e de desenvolvimento científico, esse tipo de coisa. À época, o resto todo da galera que era ralé era trabalho, normalmente serviçal, ou exército mercenário, essas coisas assim, sabe? Então era isso o rolê. Com certeza. E, assim, eu não sou professor de história, então longe de mim pra falar com autoridade, existia esse tipo de coisa, né? A informação era restrita, né? Esse era o grande ponto. Era restrita a poucos grupos. Tem até aquele anime que chama Arte, acho que é o nome. Pô, eu ia citar ele. Aí, ó, que fala um pouco sobre isso também, né? Que, assim, a arte, se ela se desenvolvia em lugares que era mais de acesso da nobreza e para a nobreza, né? Não era voltado pro povo. E ele entra muito em assuntos como tanto Orbe quanto Arte, ele entra muito no assunto de quem pode fazer o quê. Sim, a sociedade de castas, Exato, 90% da nobreza, homens podiam fazer as coisas. O resto, tipo mulheres, pessoas pobres, todos esses não tinham direito a nenhuma. Sim. Era
eram poucos os casos que um ou outro tinha uma possibilidade de repente, estudar arte, estudar astronomia, como a gente vê em Orb. Então, tanto Arte quanto Orb, eles têm uma pegada bem, assim, parecida em todo esse desenvolvimento de comunidade, né? Todo esse desenvolvimento de sociedade. Tem uma coisa, assim, que eu acho que é legal no mangá. E assim, o anime, né, o Orb, ele tá cheio de pequenas críticas, só que a diferença é que essas críticas sociais, elas não estão na sua cara, né? Elas estão dentro do próprio roteiro, né? E cabe a você interpretar elas. Então tem um pouco, por exemplo, no arco, por que existe aquele arco do Oxy conversando com o Grass? Assim, porque os dois eram mercenários, né? Mercenários que lutavam, o Grass era letrado, mas o Oxy não, e a vida deles era matar pessoas, né? A custo de dinheiro. E aí que tem essa parada, porque o Oxy, ele nunca quis isso de, estudar e saber, e o heliocentrismo e tal. Isso cai no colo dele, né? Tipo, a famosa agora é tua, né? Resolve aí. Exato. Mas é um pouco assim, eu leio como é uma forma do autor, além de, obviamente, dar segmento pra história, mas de falar assim, olha, aquilo que você acha que você não está envolvido, você está, entendeu? Que é algo bem contemporâneo nosso, de que a gente acha que não, a gente pode ficar na nossa bolha e tá tudo bem. Só que não, na realidade, as coisas que acontecem, a gente tem a nossa parcela em tudo, né? A gente tem o nosso envolvimento e cabe a nós aceitar ele ou só cruzar os braços, né? E aí você vai percebendo que tem essa questão de que não, há coisas que a gente tem que, quando vem o chamado, a gente tem que responder, né? Não tem jeito. É um pouco desse pequeno arco que rola ali do Oxy com o Grazi, e pra mim é um dos mais bonitos, assim, né? Aquela questão dele tentar entender por que o Graz morre feliz sabendo que ele é pro inferno, né? Tipo assim, você abandonou a sua crença pelo quê? Por que isso que é tão importante pra você, né? Uma libertação, porque você pensando assim, como se você tivesse naquela época, eles não tinham literalmente nada pra comprovar que o que eles estavam lutando era certo ou errado. Eles podiam muito bem estar completamente enganados. Hoje em dia a gente tem essa noção, né? Sim. De que o heliocentrismo é uma parada, é o correto e tudo mais. E então a gente já vê com uma visão diferente, né? A gente sempre coloca as pessoas que estão, no caso a igreja, né? Como o lado ruim, o lado errado da parada. Só que naquela época eles não tinham essa visão. Então, sim, é muito interessante você ver o Graz quando ele morre, quando ele cai da ponte, coisa e tal. A convicção que ele tinha e a confiança que ele tinha de que o que ele tava fazendo era certo e fé. Ele escolheu acreditar. Por isso que a gente fala muito sobre filosofia, sobre religião, sobre todos esses assuntos dentro de Orb. Ele parece ser uma coisa muito simples, mas na verdade ele não é. Ele tem nuances, assim, extremas pra todos os lados. E, inclusive, Valente, ele é um processo de revolução. Sim, total. Sim. O ato ali do Graz, ele é um ato que é muito discutido em processo de teoria revolucionária, que é o quê? Mano, muitas das vezes você participar de um processo revolucionário é você não ver o final. Exatamente. É aquela discussão de tipo assim, cara, eu vou fazer isso aqui pra que daqui no futuro isso mude, não importando se eu vou ver ou não, sabe? É aquela tipo de convicção. É o famoso independência ou morte, né? Isso aí. Ou a gente vai lutar pela independência ou a gente vai morrer tentando. Ainda mais aqui nesse processo, né? Porque, tipo assim, quando você tem um processo revolucionário, assim, de tomada ou algo parecido, sei lá, tomada Bastilha, Revolução Francesa, você tem um objetivo meio concreto de derrubar alguém, derrubar algo, né? Que é, por exemplo, no caso da Revolução Francesa, é uma revolta contra o Estado absolutista naquele momento, né? No caso deles, mano, não era uma crença de algo que parecia, assim, improvável, de algo que era tratado como hediondo e pecaminoso, né? Ao qual eles acreditavam que era correto, sabe? Tipo assim, é um processo bem diferente de desenvolvimento, assim. E eu acho que nesse sentido, o Orb trabalha muito bem pra gente entender isso. Como é um processo revolucionário, mas ele é um revolucionário completamente diferente do que a gente tem nesses atos, assim, que a gente tá falando de... Que a gente, normalmente, quando a gente pensa nesse processo de revolução, a gente pensa nesse processo de revolução de tomada de poder, essas coisas assim. Não, mas ali é bem diferente. Sim. Tanto que é isso que a gente tá falando. A obra, ela vai demonstrando que pessoas vão morrendo por isso, conforme vai passar o tempo. Isso só vai se desenvolver 2 séculos depois, sabe? Obviamente, levando em consideração esse arco todo dramático que ele desenvolve ali, é fantasioso ou não, sei lá, é provavelmente fantasioso, e talvez não tenha nenhuma resolução com o processo histórico de verdade. Mas mesmo assim, a gente vai entender que possivelmente podem ter tido pessoas nessa mesma época que passaram por isso e realmente
realmente tiveram, porque a Inquisição foi ativa nesses movimentos, e que na verdade só foi se resolver 2 séculos depois. Então isso demonstra também, cara, o desenvolvimento do conhecimento, da vontade de conhecimento que o ser humano tem, né? Acho que a Orbe fala muito sobre isso, né? A curiosidade e a necessidade de conhecimento que o ser humano tem, porque é isso que move esses caras, em suma, né? Ao final, que faz eles fazerem esse processo revolucionário e dar continuidade a isso, né? É você estar contra o sistema, mas principalmente um ato de fé e coragem no conhecimento, né? De você perceber que, tipo assim, cara, realmente tem algo aqui que o mundo precisa saber, que vai avançar muito o nosso pensamento, mas que vai contra todos os preceitos. E, cara, a gente tem que ter a noção que século XV, o ser mais poderoso que existia no mundo era o Papa. Era o Papa. Por mais que a gente possa não falar, né, porque existiam estados já formados em diversos locais, né, principalmente da Europa, ao mesmo tempo que tinham várias brigas, tomadas de locais, né, a gente tem todo um processo histórico acontecendo ali de tomadas de famílias, de derrubadas e tal. No século XV, quase a Europa inteira é cristã, né, cara? Então, a gente tem ali um beijamão do Papa completo por anos e anos, sabe? E se você for parar pra pensar, um dos lugares que mais colonizava era a Europa, né? Então, acabava que a igreja, né, todo o processo da igreja, ele não era só europeu. Ele acabava tendo extensões para as colônias das quais a Europa tinha conta, né? Tomava conta. Não, muito mais. Também. Talvez muita parte do mundo, assim, sei lá, talvez mais de 50% do mundo tinha domínio da igreja. Não, até, cara, muito mais, até porque como se tem um processo de expansão das navegações nessa época, né? Caraca, a gente tá indo muito longe, mas tudo bem. O processo de levar a ideias católicas, cristãs naquela época pro desenvolvimento do mundo era um processo intrínseco ao processo de desenvolvimento do Estado, desses estados imperiais, né? Mas mesmo já de antes, a igreja já fazia o desenvolvimento do cristianismo por outros meios. Por exemplo, os cristãos, por que se tinha muitas cruzadas e muito desenvolvimento? Uma das coisas principais na área de Constantinopla era a Rota da Seda, né, velho? Então teve toda uma disputa nesse processo. Além do processo histórico, de construção da perspectiva bíblica e tal, com o Corão e tal. Mas tem muito desse passo de comércio, de anda. Então, já assim, o comércio da seda, né? A estrada da seda que se tinha nessa época, que ligava até as Índias, né? Inclusive levou os jesuítas até, por exemplo, o Japão. Tem um filme que eu gosto muito desse filme, que é o filme do Scorsese, que é o Silence. Ah, esse filme é muito bom. Que mostra uma parte de como os jesuítas participaram no Japão, né? O Japão se fechou no processo dessa época. No século XV, o Japão era muito fechado, não deixava os jesuítas entrar. A prospecção católica, no século XVI, né? Era considerado crime a partir do shogunato. Esqueci qual era o shogunato agora, peço desculpa. Eu não sou professor de história igual nós estamos, como o Bruno falou. Mas então, tipo assim, cara, você tem toda essa expansão de domínio de poder pela fé e o desenvolvimento cristão ao redor do mundo, e aqui a gente vai ver cada vez mais forte, né, cara? Nessa obra a gente consegue ver perfeitamente o que é um inquisitor, né? Exatamente. A liberação, o medo transitório nesse processo. É o que eu falei. É a tortura, né, essa questão. Sim, a cultura. Porque, cara, é assim, quando você tem uma sociedade que ela é tão... E aqui em Orbe a gente consegue ver muito bem isso, porque boa parte da obra, ela é passada por pessoas que têm alfabetismo, conhecimento, estudo, e boa parte da obra ela é passada por pessoas que não têm, né? Então a gente consegue perceber o medo desse desenvolvimento, dessas buscas, né? Sobre tais pontos. E principalmente nas camadas mais pobres, nas camadas que não têm esse alfabetismo, a cultura da palavra, a cultura dita e a cultura da igreja era algo absurdamente forte, mano. É a lei, né? É a lei, é o convívio deles normal. Então é a naturalização daquele processo, sabe? Ver o terror apresentado nesse processo, ele é apresentado como terror pela obra. São vários atos hediondos, atos de tortura, e processos desse tipo, mas ao mesmo tempo a obra também consegue passar o quanto isso era normatizado naquele ambiente por uma perspectiva de, tipo assim, mano, você tá fazendo algo pecaminoso, sabe? Você está fazendo algo contra Deus nesse processo. E aí começa o arco que pra mim é o mais importante da obra e é o mais longo da obra também, né? Tem maior tempo de tela, duração, que é o arco do Badene, da Eulenta e do Oxy, né? E por que esse pergunta acho que é legal? Porque esse arco, assim, ele tem várias ações na obra, mas o que eu acho bem bacana, e deve ter tido um bom trabalho de estudo, ele é mais colado com a realidade, assim, né? Com a história mesmo. Então você percebe que, por exemplo, muita gente tem essa ideia de que a Idade Média foi lá um período em que não tinha conhecimento. Não, na verdade não. Produziu-se muito conhecimento na Idade Média. Né? A questão é que ele estava restrito à igreja, né? Você tinha, é que eu estava falando, essa questão de a gente ter a ideia de que a igreja toda era ruim. Não, você
tinha setores na igreja. A igreja também era uma instituição política. Então você tinha ali setores que eram a favor, setores contra, pessoas que eram da nobreza que eram a favor ou contra, e como essa ideia, ela foi começando a ter mais espaço de discussão, né? Que é, por exemplo, do Baden indo conversar com o Conde Piast. E aqui eu acho que é onde eu concordo com você nesse ponto, o Carlos. Eu acho que aqui é quando o autor acerta a mão, assim. Tem os diálogos com o Conde Piast, pra mim, são os melhores da obra. Porque ele fala muita coisa e você ficar explicando, né? Tipo assim, muita coisa que eles conversam que já pega a sacada do que tá acontecendo. Mas é um arco importante porque daqui pra frente a obra vai ter outro tom, vai ter outro modo de se contar a história, né? Até aqui ela tá muito nisso na ideia de como é que a ideia tá evoluindo e menos, não tem muita cena de ação, né, até agora. Tem mais sobre conversas, diálogo, filosofia. Não tem muita parte de ação até esse ponto, né? É real. Aqui o pacing da obra muda, né? Até porque aqui vira muito mais... O Valente até tocou bem nesse ponto, né? Que no início você tem um processo de apresentação, né? E os personagens que são utilizados, eles servem muito pra você ser apresentado a esse processo de desenvolvimento do pensamento heliocêntrico e tal. E a partir desse arco, você pega personagens que já entendem, né? Em suma, quase todos os personagens ali são estudiosos, né? O Baden, a Iolenta participa de basicamente um ambiente universitário, né? O personagem mais fica dessa obra. Eu também acho. Ela não é necessariamente uma estudante, né? Assim, é bem interessante demonstrar isso, porque demonstra também um processo machista da época, né? Que é o seguinte, ela é uma pessoa que atualmente está dentro daquele ambiente basicamente universitário, né? Não fica muito bem claro ali como que é. Ela tem permissão, né? Esse é o ponto, né? É como se fosse uma academia, universidade, né? Da época. Isso. Mas é notado que ela não tá lá porque ela é boa, não. Ela tá lá porque foi dada permissão para ela estar lá. Na verdade, eles são praticamente contratados, né? Tanto que o Conde lá, ele fala, pô, você acha que eu não sei quem você é, mas eu que pago o seu salário, né? Eu pago o seu salário. Então, tipo, ele é mais ou menos aquele Conde, ele tinha muito dinheiro e ele era um estudioso, ele queria de qualquer jeito provar a tese dele, então ele foi contratando pessoas, né? Juntando estudiosos ali pra meio que dar sequência ao estudo dele, né? Como ele tava ficando velho, ele precisava acelerar o processo e diversas pessoas ali iam estudando e criando, né, estudos diferentes, todos em voltas do mesmo assunto, né? Tanto que tinha todas as reuniões deles lá e tal. Bem legal que a gente consegue perceber ali uma postura que até hoje é um pouco parecida com a postura universitária, né? Que é de desenvolvimento de pesquisa, né, cara? Cada um deles ali apresenta um desenvolvimento de pesquisa, o que eles fazem e tal. Academia, né? Academia. Muito deles embarcados na pesquisa do próprio Conde, né? Tem esse detalhe. Então era muito de você ajudar a desenvolver a pesquisa do próprio Conde. Mas ao mesmo tempo, cada um deles ali poderia desenvolver o próprio processo de pesquisa e tal. Tanto que a Iolenta, ela estudava o cosmo, assim, era outra parada. Não era necessariamente a ver com o heliocentrismo, não. Acaba que eles vão se cruzar eventualmente, né? Mas ela estudava outra parada. Sim. E também concordo que essa é a parte onde o pacing ele acelera mais, e eu gostaria também de levantar o ponto que durante todo esse tempo a gente tá falando sobre a parte histórica, sobre a parte filosófica, sobre a parte de estudos, e aí você pode ficar com uma sensação de que esse anime, ele é muito, como eu posso dizer, talvez chato, lento, e coisa do tipo, mas muito pelo contrário, ele tem, assim, pontos que seguram essa atenção de todo o negócio, que é a morte dos personagens, que o Carlos tinha comentado que ele não é tão fã, eu já sou bastante fã desse tipo de narrativa. Contanto que haja um motivo pelo qual eles estão morrendo, né? E aqui não falta motivo, né? É o drama, né? O drama é bem feito, né? Exato. Pô, tem a morte dos personagens principais no começo, o Rafal. Tem diversos momentos onde a gente tem batalhas medievais, todos eles normalmente defendendo o próprio ponto de vista, né? A igreja e os hereges, entre aspas, né? Os hereges defendendo cada um seus pontos de vista. A gente tem todas essas torturas, né? Que a igreja é muito conhecida por suas torturas. Eu ia falar pra vocês pesquisarem, mas não pesquisa não. Tem muita coisa pesada, né, nesse meio. No próprio anime você já vai ter uns vislumbres já, então nem precisa pesquisar. E vou te falar, viu, no anime nem eram umas das coisas mais, assim, agressivas que tinham coisas muito piores, assim, que aconteceu na igreja. Sim, isso é real. Então, a gente falando, pode parecer que é um bagulho um pouco chato, vai falar de história, vai ser só conversação, não sei o que, muito pelo contrário, cara. Ele tá
puxando a linha do limite da tensão o tempo inteiro. Sim. E aí, ele tem as quebras da linha, que é os momentos em que o embate acontece. Exatamente. Então a linha da tensão tá o tempo inteiro esticada, o tempo inteiro. Isso pra mim é o que deixa Orbe uma obra assim acima do normal. Porque também, falando um pouco mais já entrando na parte de animação, a animação de Orbe pra mim ela é fraca. Mas o roteiro segura tudo. Até o fato da animação não ser tão vistosa pros olhos, ter uma quantidade absurda de cenas estáticas, ter uma quantidade absurda onde personagens estão de costas e não mostram a boca pra não ter que fazer lip sync. E mesmo assim, tudo isso é segurado pela tensão da obra. Pra mim, essa é a definição de Orbe. Desse ponto tem muito, assim. Acho que, fechando esse arco assim, do Baden e Deolenta, ele é o mais longo, galera. Então, assim, não vai dar pra falar tudo do arco que rola. Mas ele é importante porque ele fecha essa ideia do heliocentrismo e ele cria a premissa pra próxima metade da obra, né? Que já é a questão de que, olha, dá-se uma sensação de que talvez a igreja tenha ganho, né? De que, assim, o heliocentrismo morreu. Tanto que a obra ressuscita o personagem que é o Novak, né? Ele volta a aparecer depois daquele ciclo e fala, não, eu vou caçar isso, e acontece mais algumas coisas que vão dar seguimento à obra. E a gente pode até pegar esse ponto da direção, porque a gente tá falando, né, sobre questão das cenas e tal. O mangaka, o Ota, ele tem uma habilidade muito boa com drama, de conseguir manter esse fio de tensão, conseguir desenvolver a história nesse ponto. E aí, eu acho que até deve ter sido um trabalho difícil pro diretor, o Carlos, que deve da área, talvez pode ser mais assim, de pegar algum material que você quase não tem cenas de ação na primeira metade e conseguir manter a atenção da pessoa que tá vendo, né? Porque, assim, é basicamente expositivo a primeira metade, né? Assim, tem os diálogos e tal, mas a grande função é criar a ideia do que é e criar uma história por trás, né? E aí, tipo, eu fiquei pensando assim, nossa, deve ter dado mó trampo, né, conseguir fazer isso. Assim, nem tanto, porque o que acontece? A forma como o autor original já trabalha a perspectiva da obra, já é meio survival. Uhum. Desde o primeiro arco lá do Raffle, a gente já entende que existe um perigo constante de se mexer com isso. Sim. Né? Se mexer com essa perspectiva do heliocentrismo. No primeiro momento, a gente tem a apresentação lá do cara que foi preso, né? Aí o Ralph conhece ele, aí o cara já é morto, e aí depois nós temos o ato de entender, que na verdade a gente só vai entender no segundo arco, porque a transição de tempo ali faz você ficar meio perdido se é algo ao mesmo tempo que tá acontecendo na narrativa do Ralph, e depois você vai entender que ele é posterior, né? E aí quando você entende que ela é posterior, você entende que o Ralph morreu. E ele morreu torturado pela Inquisição, né? E era uma criança. E aí o que acontece a gente já entende um absurdo de perigo que é porque você foi lá e assassinou uma criança. Então a gente já tem um processo de tensão ali constante, né? E os personagens eles vão morrendo. Então esse ato de você matar personagens com o objetivo de criação de tensão da obra, e aqui no caso, eu falo que eu não gosto muito porque você descarta muitos personagens, você não tem alguns personagens protagonistas para andar o processo da obra e tal, mas isso funciona pro desenvolvimento de tensão da obra, entendeu? Por isso que eu tô falando que eles são ferramentas, né? Então o que acontece? Você bem desenvolvendo os personagens, e aqui no caso o Rafa é bem desenvolvido, o Grax é bem desenvolvido pra demanda que eles têm, né? Que é de morrer, Sim. né? De a gente entender aqueles processos de morrer. Então, com isso, a gente já tem uma tensão caminhante o tempo todo na obra, né? Porque, por mais que os personagens não entendam, e eu acho que o autor sagazmente ele entende que nós já sabemos o que é aquela teoria, mas os personagens não. Então a gente, pelo menos essa é a minha perspectiva, a gente fica vidrado de entender porque pessoas que nem sabem o que é aquilo vão se colocar nesse perigo, e o tamanho que já se demonstrou esse perigo e como é que isso vai se desenvolvendo, porque a gente sabe que aquilo que eles estão defendendo é correto, sabe? Mas ao mesmo tempo, o mundo que aquelas pessoas estão vivendo estão dizendo que não, e que eles vão morrer por dizer que não. Então a tensão já tá bem construída naquele processo todo de narrativa, né? E aí eu acho que no arco que a gente estava comentando anteriormente, do Baden, o que acontece ali? Ali se tem a formulação pra depois ter os arcos de ação. Sim. Que é basicamente o quê? Ali eu termino a formalização do que é a teoria, e aí eu passo para um pacing mais rápido de ação e desenvolvimento de acontecimentos, né? Então eu passo mais de um survival, mas ainda continua essa perspectiva de um survival, de coisas assim para sua construção narrativa, e você transcende isso para um acontecimento de embate. Então aí é que aí desenvolve talvez mais ainda o processo de desenvolvimento revolucionário da questão, e até aparece depois o exército do lá, né? Que vai ter da libertação e tal, e a gente consegue
consegue ter mais signos e significantes, né? Trazendo o processo de semiótica aqui, né? E até bem esclarecidos, assim, que representam essa construção, né? Então eu acho que o autor, ele é muito sagaz nessa construção narrativa da obra e até jogar com a perspectiva do público, de já saber que o que eles estão defendendo é real. Então a gente fica curioso, tipo assim, cara, como é que essas pessoas conseguiram sobreviver? Elas sobreviveram ou não? Como é que isso foi passando de pessoas pra pessoas, sabe? Tipo, quando teve uma transição de arco, quando acabou esse arco aí do Baldad, a coisa mais interessante pra mim era saber, tipo, onde que tá a Iolenta? O que aconteceu com ela? Como é que ela fugiu e as coisas aconteceram? E a transição de arco logo depois a gente não vê. É outro contexto, né? Já é transferido pra um outro contexto totalmente. Eu achei até que pela forma como o autor tava construindo a obra, que ele sempre ia trabalhar com essa perspectiva de um sobrevivente, sabe? Uhum. Sempre tem que ter um sobrevivente pra levar e a ideia à frente, né? Mas não, no caso ali, ele expurga essa ideia, porque até então era isso. Na verdade não, né? No primeiro arco ele já faz meio isso, mas ele faz um processo de construção narrativa que dá a entender assim, né? Mas nesse arco, na verdade é somente uma recaptura, uma recolocação dos tratados ali, dos estudos sendo feitos sobre aquilo, né? E aí é muito interessante, cara. Eu acho que ali a obra dá uma subida de escala, né? E ela escala em ação. Ali a gente começa a ver um pouco mais do que o Valente falou, né? Da animação um pouco mais pobre da obra. Porque até então, cara, como o ritmo da obra, por mais contemplativo, por mais desenvolvimento que ele tenha, nos diálogos, nessa tensão o tempo inteiro que a obra consegue construir pra gente, ela consegue manter entretido, né? E aí depois a ação que toma muito dessas partes, assim, né? Eu acho que... E aí que eu tô falando, eu acho que o Warp também dá uma decaída nesse processo desse interesse, porque antes a gente tinha que ter obrigatoriamente personagens muito ricos pra manter esse ritmo. E eu acho que posteriormente a gente ainda tem alguns personagens interessantes, mas eles não são tão ricos quanto os personagens iniciais da obra. O foco da obra vira outro, né? Não tá mais em desenvolver personagem, né? Tá em finalizar esse andamento, né? Que assim, no final o que a gente vai querer saber, assim, pra onde esses pequenos mistérios que sobraram, né? O que aconteceu com a Iolenta, por exemplo, mas pra onde que vai a teoria do holocentrismo, né? Assim, ela vai sair ou não vai, né? Vai rolar ou não vai? Pra mim, a segunda parte explica isso, né? Questão de direção dessa primeira parte, assim, o que eu queria mais focar, assim, que eu pego mais ponto, é a questão da trilha sonora, tá? A gente até gravou um cast recente aí de Code Geass, que eu meti o pau na trilha sonora. Esse aqui eu vou elogiar, cara, eu achei muito boa a forma que eles inseriram, a forma que eles trabalharam. A música, ela tá ali contando uma história também, a música do primeiro é muito mais essa questão mais... que traz inspiração ali, né? Tem muita cena que... Contemplativa, né? Tem muita cena que o pessoal ali, eles mostram que tá mostrando um céu estrelado e tem uma música de fundo ali tocando, que tem essa pegada, assim, de deixar você com essa visão mais contemplativa, assim, nossa, o vasto universo, o conhecimento, né? Aquela questão de você sentir instigado aquilo, né? E muda depois, né? Depois ele vai ser uma trilha mais voltada pra ação. É legal como é que é trabalhado isso. Inclusive, tu me perguntou sobre a direção, né? Sobre como dar essa atenção numa perspectiva de que não tenha tanta ação. Um dos pontos essenciais é exatamente isso que tu comentou, cara. Sem a música ali por trás, sem as trilhas, sem o fole desenvolvido, é impossível. Mesmo que a edição seja muito bem trabalhada, a música carrega muito esses processos de edição, de tensão em ambientes que não tenham, assim, algo tão visceralmente visual pra você apresentar, né? E é exatamente isso. Vai pegando a segunda parte, por que eu dividi, tá, galera? Porque a segunda parte é muito mais curta, tá? Tirando o finalzinho ali, que são 2 episódios, mas assim, ele é mais curto, né? Ele é mais direto. Na segunda parte, a gente vai ter a questão da força de libertação da heresia, né? Que é um grupo oposto à ortodoxia da igreja, né? A ala conservadora da igreja. E que é um pouco o que o cara falou, assim, se na primeira parte a gente tinha uma ideia, uma revolução que ela não era materializada, ela no ideal, aqui a gente tem a materialização dela, né? Então a própria Iolenta acaba formando esse grupo, depois descobre que ela que formou, né? E que é um grupo que basicamente ele tá indo pra porrada mesmo, né? É pra porrada com que ideia, né? Tá rolando ali a questão da reforma protestante e tal. Verdade. Qualquer um dos motes, né, da reforma protestante é você alfabetizar, né? Você conseguir aumentar esse conhecimento para que o conhecimento não fique clausurado a uma casta, né? Você libere pra todo mundo isso. Então tem essa questão de publicar o livro, né? A publicação do livro começa a rolar, a questão da máquina de copiar livro, né? Que foi uma das grandes invenções.
É Máquina Copia Livre, não, perdão, é Tracy Gutenberg. Inclusive, é realmente isso, é uma das maiores invenções da história da humanidade, mudou o mundo. Isso, que mudou a humanidade, mudou a humanidade. Eles chamam de prensa móvel, acho que é uma parada assim, né? Isso, pensar móvel, mas é que essa ideia de você conseguir copiar o conhecimento de forma massiva e que seja acessível a todos, né? Pelo menos assim, Exato. acessível não ao clero, né? Mas que, por exemplo, que é o que a gente falou, né? As pessoas vão continuar analfabetas, porém, a informação até mesmo dentro da nobreza, dentro das castas que já tem mais conhecimento, fica mais disponível, né? Então isso começa a mudar a forma de pensar. Inclusive a gente não comentou, né, mas uma forma de controle que se tinha antigamente é que muitos desses materiais de produção cultural, acadêmico, de conhecimento, né, científico, que eram feitos na época, eram feitos em latim, que é uma língua que as pessoas não falavam. Latim e tudo escrito pelos abades, pelos monges, um processo extremamente lento e extremamente controlado, né? Então tem esse ponto assim. Sim, a Bíblia, por muito tempo, ela era falada e difundida em latim pelos padres, né? Os padres tinham que saber latim, os abades tinham que saber latim obrigatoriamente pra fazer isso. Não só isso, mas também toda aquela parte onde a Iolenta ensina o Ox a ler, a escrever, né? Sim, acho que é muito bonito essa parte. Isso também é uma das partes onde você entende todo o processo que precisa ser feito pra difundir a informação. Exatamente. Que é as pessoas literalmente aprenderem a ler e escrever. E dá horizonte, né? O Ox tem aquela parada que é meio cômica, né? Que o Ox, ele aprende meio que a ler e escrever. Ele fala, vou escrever um livro. Os caras ficam, mas como assim você vai escrever um livro, mano? Isso não é coisa pra você, né? Ainda depois ele chega e fala, pô, gostei muito desse negócio de ler e escrever, quero ir pra uma universidade. Os caras, como assim você vai pra universidade? Então essa questão de você dar horizonte, né? As pessoas terem horizonte da vida delas tá muito ligada a esse conhecimento, essa capacidade de aprender e ter coisas novas, né? É algo bem bonito dessa parte, assim. E aí, a gente é apresentado a Draca, que é outra personagem também, né? Que pra mim, sendo bem honesto, é uma personagem um pouco fraca, assim. Você não tem muito... Ela tem uma questão ali de desenvolvimento moral, que é bonito, com a Iolenta e tal, mas eu não consegui me conectar muito, assim, pessoalmente. Achei personagem que mais fraca, assim, no sentido da obra, né? Gostei muito mais dos outros arcos. Mas que a função desse arco é simples, é mostrar, falar, olha, a igreja está caindo, as ideias estão evoluindo. A tecnologia está aparecendo também, né? Isso, a tecnologia, a coisa está evoluindo para a história que a gente conhece, né, a história real, e que existem grupos na igreja, existe também os grupos, vamos dizer, corruptos na igreja, né, como é, por exemplo, o bispo, né, ele vira bispo já, que é o bispo Anthony, que ele acaba sendo corrupto, e a questão que pra mim é o ponto alto desse arco, que é a conversa final do Nova, que, né, antes dele morrer, dele entender que, na verdade, tudo aquilo foi uma ideia que ele tinha na cabeça, né? Colocaram na cabeça dele. Ele também estava no automático, né? Tipo assim, ele não parou pra pensar o porquê que ele fazia tudo aquilo. E aí o Anthony descobre algo que, assim, eles deram uma hiper simplificada no processo, né? Mas que, assim, falou, olha, então, na verdade, nunca teve uma regra, né? Algo na Bíblia que dizia que o heliocentrismo era um pecado. A gente que interpretou assim, ninguém se questionou. E é um pouco dessa crítica, assim, a gente faz as coisas e a gente acha o correto, muitas vezes porque a gente tá acostumado e segue automático, não porque a gente tá se questionando sobre aquilo, né? Pra mim, a parte mais importante que mais significa daquele arco todo, tá? Essa questão mais humana do lado do Nova, que não humanizar o Nova, que até agora era só o demônio, né? O Nova que era... Tirando o arco da Iolenta, ele era o demônio. Eu vou te falar que dessa parte toda aí, a parte que eu fiquei mais esperando não aconteceu. Que era o Nova que vê que a filha dele tava viva, e aí ela morreu em seguida, ele nem chegou a ver ela direito, né? Ele mal viu ela. Ele tem só um vislumbre, né? Ele só pisca assim. E aí depois ele cai na real que talvez ele esteja errado, coisa do tipo, porque eu adoraria que acontecesse algo do tipo, ele vê que é ela fala que é isso mesmo, e que ele tá errado, e que, tipo, bate de frente com ele, aí acontece o que acontece com ela continua fazendo a mesma coisa, e aí ele começa a se perguntar. Ele só foi fazer toda essa parada de se perguntar, entender, pro final, que aí é onde eu sinto que dá uma decaída. Não, eu acho legal essa parte que tu comentou, Bruno, dessa perspectiva da obra, criticar a forma como a gente analisa, assim, a princípio, né, o que tá sendo dito na Bíblia, né, o que é sagrado, né. E assim, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia é um livro, né, que já, trazendo pra nossa perspectiva agora, né, que já foi transcrito e reescrito 1 bilhão de vezes, ao menos de comentar, a revelia, porque era transcrito e escrito por um grupo de padres, eles podiam, em suma, escrever o que eles quisessem em latim, eles deveriam transcrever exatamente o que estava ali, mas, né, a dúvida.
dúvidas. E qual é o detalhe disso, cara? Você pode ter 1 milhão de interpretações, cara. São várias histórias que estão sendo apresentadas ali, né? Tem também toda a parada do Novo Testamento, Antigo Testamento. E até ampliando assim a discussão, né? A gente fala sobre a Bíblia e tal, mas essa crítica o Oto mangaka ele fez pro tempo de hoje, assim. A gente hoje, o nosso pensamento científico, ele é baseado no método científico que foi feito lá atrás, entendeu? Se quem garante pra gente que daqui 100 anos as pessoas vão olhar e falar, olha, o método científico ele não tava totalmente certo, entendeu? Hoje, por exemplo, a nossa que a gente coloca como, o universo começou com o Big Bang. O que garante que daqui 100 anos isso não é uma mentira, entendeu? A gente cria premissas e elas não necessariamente estão certas, né? E a gente precisa delas pra ir, né? Eu vou trazer até algo um pouco mais mundano. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade de verificar a informação correta. Tipo, muitas pessoas acreditam em informações em fake news que não existem. Simplesmente porque tem uma rede social que escreveu alguma pessoa mal intencionada. Que o tio do Zap leu. Escreveu uma parada aleatória e o tio do... O seu tio do churrasco aí leu e... O Elon Musk escreveu, tá certo. O Elon Musk escreveu, então tá certo, né? Famoso, tá na internet, tá certo, né? Não é bem assim. Hoje em dia a gente tá vendo um processo mais ou menos assim, óbvio que não tão agressivo como era na época, mas... Agressivo. Uhum. Mas ainda existe. E eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que lidar pro resto da vida. Não vai parar de existir esse processo. O detalhe principal é que, tipo, num ambiente acadêmico, assim, eu acho que até muito por causa dessa época aí do Renascimento, principalmente depois do Iluminismo, né? O processo acadêmico ocidental é muito baseado no processo iluminista do século XVIII, mas já vindo de uma derivação dessa época, a gente tem muito uma questão de comprovação, né? Então, tipo, teses necessitam de comprovações o tempo inteiro. Então, você desenvolve um processo teórico sobre aquilo, você comprova ou você utiliza de outras bases teóricas para, no final, fazer uma agremiação de bases teóricas que vão embasar o teu processo, e aí você, ou então de pesquisa, assim, pesquisa qualitativa, quantitativa, ou pesquisa de campo, e por aí vai, que vão dar base para aquela construção. Só que o processo de conhecimento atual nosso, ele é muito baseado em, tipo assim, sempre duvide. Beleza, por exemplo, é estudado nas escolas que o ser humano atravessou pelo Estreito de Bering e assim a América foi povoada e assim se iniciou o processo de povoamento global do nosso mundo, né? As pessoas saíram da África, foram andando, passaram pela Ásia e aí passaram pelo Estreito de Bering para as Américas. E já tem hoje teses muito bem embasadas confrontando esses processos, sabe? Dizendo, olha, gente, já existe estudo arqueológico, por exemplo, aqui no Brasil e alguma parte dos Andes, que demonstram que, olha, existem carcaças históricas apresentadas anteriores à ideia do Estreito de Bering. E como é que a gente resolve isso? Tipo, como é que o ser humano aparece primeiro aqui, anteriormente aqui na Europa, na África, sabe? E aí, então, tipo assim, a gente tem sempre essa construção de, tipo, contestar, verificar. E isso é uma coisa importante. O problema é que eu acho que isso sai... A crítica principal sai pro nosso ambiente mundano, né? E aí é o ato do Nova, que aí é o ato de outras pessoas que a gente tá falando, dentro das classes mais baixas na sociedade daquela época, e talvez até hoje, né? Que é, cara, tipo assim, verifique, sabe? Conteste, duvide. Questione. Tem a base pra você entender se aquelas informações são de fato realidade ou não, como tá sendo analisado esses tipos de textos, de análises, assim, sabe? E eu acho que isso fica muito razoavelmente dentro ainda hoje da academia, dos estudos dentro das universidades, essa perspectiva científica, sabe? Enquanto que o nosso mundo, como o Valente acabou de apresentar, não tanto, né? As pessoas adoram ler headlines e achar que leram toda uma matéria, entenderam do assunto, esse tipo de coisa, né, cara? É bem complexo, assim. Eu gosto desse tipo de análise crítica quando vem de uma obra. Exatamente. E, bom, depois desse arco, a gente tem um mini arco, né? Nem se dá pra chamar de arco, são 2 episódios praticamente, que é o final da obra mesmo, né? Que pra quem não sabe, sim, tá? O anime de Orb, ele pegou a obra, o mangá inteiro, tá? Então não tem continuação, galera, não tem Season 2. Que a obra chegou ao seu final, né? Ele animou toda a obra. Que é um arco meio que conclusivo, assim, né? A gente é apresentado o Albert, que é um personagem que tem uma relação lá com o começo da obra, que a gente vai comentar. Inclusive, pra mim, é onde peca esse arco, tá? Não precisava daquilo. Basicamente, o que a gente tem a história? O Albert, ele é um jovem que ele tá trabalhando
trabalhando com um padeiro, né, basicamente. É bom pra cálculo e tudo mais. E aí o padeiro oferece pra ele pra faculdade e ele fala não. E aí é contado a história dele e a gente descobre que, na verdade, ele era, sim, filho de um estudioso. Ele tinha aptidão pra isso, né, pra aprender e pra estudar. E o professor dele foi ninguém menos que o Rafal. Assim, o Albert, ele devia ter 5 anos na época, o Rafal, ele tinha 12, né, na época que ele foi morto. Só que a gente é apresentado um Rafal muito diferente do que a gente viu no começo do anime. Exato. Tipo assim, o Rafal, acho que aí é até onde eu sinto que a obra falha um pouco, porque ele tenta ligar a história e ele liga de uma forma que não fica legal, porque o Rafal que a gente vê no começo, ok, ele quer fazer tudo o que ele tem que fazer pra chegar onde ele quer, mas ele tinha uma certa moralidade, né? Ele não é um psicopata. E não só isso, né? Assim, eu não ia nem entrar nisso, porque pra mim era um personagem completamente diferente, né? Tipo, o Rafal de 12 anos, pô, é um moleque que nem você falou, pô, super estudioso, ele é um moleque muito na dele, ele não tá muito se preocupando em criar uma sociedade que é o Rafal. E nem estudar, né? Nem ensinar alguém, né? Tem essas paradas. Exatamente, ele passa a se tornar radical do heliocentrismo um pouco antes da morte dele, né? Sim. Eu não sei em que período que aconteceu, porque também parece, assim, que o Rafal dos últimos episódios, ele é mais velho do que o do começo. Também dá essa impressão de que ele é mais adulto do que o Rafal do começo mesmo, dá essa impressão. Então, tipo, não dá pra saber o que o autor tava querendo dizer, se era tipo, pô, realmente o Rafal de 12 anos era aquele lá que, cara, não parece, é muito estranho. Querer fazer uma crítica, né? Tipo, olha, vocês acreditaram Rafal assim, então na verdade ele é assim também. Tipo, o cara que você achava que era herói, ele não é tão herói assim também, né? Eu não entendi pra onde ele quis ir e pra mim é a pior parte. Eu concordo, assim, pra mim é o pior ponto. É desnecessário. Ele poderia terminar toda a parte da violenta lá, dos guerreiros, da menina ali que toma uma facada no bucho. Da Draca. Do Novak. Poderia terminar aquela parte, o passarinho voar com a carta, chegar lá, apresentar o Albert e mostrar que ele é um estudioso, que tá em dúvida e coisa e tal, e ele ouvir aquele mesmo papo que ele ouviu e aconteceu o que aconteceu. Sim. Tipo, ele virou um estudioso e aí o Copérnico, que era aluno dele, que desenvolveu a teoria toda, né? Isso. A função desse arco do Albert, eu até acho legal que tenha ele, mas não dessa forma, é porque é pra dar essa ideia de pra onde foi todo esse esforço, né? Então, assim, a época do Albert é uma época que você vê que é mais aberta pra discussões, porque rola ali a discussão sobre o cosmos, sobre as coisas, tudo. Aquela cena que ele tá confessando pro padre, o próprio padre tá falando sobre a dúvida, sobre, tipo assim, você vai ter dúvida, mas tudo bem você ter dúvida. Então você percebe que houve uma evolução da teologia e da filosofia em discutir isso, né? Não é mais aquela mesma coisa que a gente vê no começo da obra. E a função desse arco é essa, pra mostrar o que avançou. Mas eu concordo, poderia ser muito mais isso, dele, por exemplo, conversar sobre essa questão das ideias, e aí depois ele conhecer lá a teoria que é publicada através do livro. E aí sim, porque ele vai ligar com a realidade depois, falando, olha, esse cara aqui, ele vai ser o professor que vai dar aula pro Copérnico, que é o cara que a gente conhece que de fato ganhou crédito, né, por conseguir provar o heliocentrismo. Mas essa ideia de linkar com o Rafal pra tentar fechar um ciclo na obra, como se a ideia passasse o tempo, aí você fica meio perdido, assim. Eu falei, cara, não colou muita desculpa, sabe? Eu olhei e falei, cara... Até agora eu não entendi em que período passa aquilo, o que aconteceu. É porque fica aberto no começo, assim, não fica claro como é que o Rafal, ele descobriu tudo sobre o heliocentrismo, entendeu? Ele acha a arca lá e tal, só que não fica claro como chegou essa informação pra ele. Então ele meio que tenta explicar isso. Só que a forma que explica é muito ruim, tipo assim, não é o Rafal que a gente tá vendo no começo da obra, sabe? Não, e não só isso, né? Tudo bem que não apareceu cena do Rafal morrendo, coisa do tipo, né? A regra de One Piece, se não mostra corpo, não morreu. Sim, Mas dava muito a entender que ele realmente tinha morrido, né? Com 12 anos, um herege. O Nova que fala que matou ele, pô, na obra. Ele fala, mas não mostra o corpo queimando, né? E depois ele aparece velho. Tipo, não velho, mas, sei lá, com seus 20 e tantos anos, acho. Pô, a perspectiva que a gente tá vendo no Albert é a perspectiva de um garoto de 5 anos, entendeu? Pra um garoto, ele deve ter 5, 6. Pra um garoto de 5, 6 anos, um cara de 12 parece grande, entendeu? Então, assim, não dá pra afirmar se aquele é o Rafal mais velho ou se é o Rafal de 12 anos. O mais lógico é que seja o Rafal de 12 anos. Sim, assim, levando em consideração, forçando muito a barra, é o Rafal de 12 anos.
mas o Rafael de 12 anos não teria, sei lá, a mesma altura que o pai do moleque, não teria enfiado uma faca no pai do moleque. Exatamente, é. Uhum. É difícil de entender. É por isso que eu gosto de ignorar essa parte e ficar só com o discurso do final. Eu prefiro que não tenha, exatamente. Eu prefiro muito mais o discurso lá do final. Finge que não existe e fica com o discursinho do final. É uma conclusão legal, porque mostra isso e linka com a história, da história da realidade, né? Só que ela é meio perdida em alguns pontos, né? Acho que ele só brisou e falou, algum editor chegou e falou, mano, bota o Rafael aí de algum jeito. Então, o personagem tá famoso, bota aí de algum jeito. Conecta ele de algum jeito aí, velho. Ele teve que dar um jeito, e aí ele teve que, de alguma forma, inserir ele na página. Mas, no final é isso. E dito isso, acho que a gente pode ir para as considerações finais, né? E notas. O Orb, como a gente já comentou, ele é uma obra que ela se difere da maioria dos animes, assim, ela tem um tema bem mais complexo, ela se propõe a discutir esse tema mais complexo, né? Ela já busca um processo de narrativa que não é tão comum para anime, para alguns filmes em certo sentido e algumas séries, né? Tem esse processo mais narrativo de não ter um personagem protagonista, mas o tema da obra ser de fato o que importa na construção, né? É uma coisa que se bate muito na estrutura de roteiro. O seu tema é a coisa mais importante da obra, e aqui em Orb é levado ao último patamar, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem coisas que eu gosto bastante, tem coisas que eu desgosto, como eu já comentei, tem umas coisas no início que eu desgosto, por mais que eu ache que os primeiros arcos da obra sejam os arcos mais interessantes. Eu acho que é onde que a obra brilha mais no seu desenvolvimento, né? Existe um desenvolvimento linear entre o primeiro e o segundo, que acho que propositalmente, né, o autor e aí o anime no mesmo sentido, eles deixaram confuso de forma proposital. Mas a partir ali, principalmente do quarto arco, vamos colocar assim, já meio do quarto arco, bicando pra baixo, eu acho que a obra dá uma decaída interessante, assim, e eu já tenho problemas com o início, né? Então, assim, por mais que o tema e a construção dos personagens, de vários personagens, eu acho muito interessante, tem algumas ressalvas com a obra, e isso faz ela perder alguns pontos comigo, que eu acho que vão abaixar até a minha nota em comparação dos meus colegas, né? Em certo sentido. Mas entendo que isso nota é um bagulho totalmente pessoal, então não levem isso muito em consideração. Assistam o anime, tá? Principalmente, assim, assistam o anime, porque eu acho que é um anime que vocês... Não é um anime que o Valente iria indicar falando, perdi meu tempo, né, Valente? Não. Muito pelo contrário. Nessa perspectiva ali, poderia ser um pouquinho maior a nota, tá? Acho que, sei lá, eu não chego a dar um 9 pra ele, daria, sei lá, um 8.8, 8.7, mas como é que a gente trabalha com números mais cravadinhos, né? Eu vou baixar e vou dar um 8,5 pra Orb, porque eu acho que tem alguns problemas assim. E como a gente comentou, né? A animação não é grande coisa, tem um trilha sonora bem trabalhado e tal, a edição tem acertos, acho que principalmente na primeira parte, acho que quando vai pra parte de ação já tem alguns probleminhas, mas no todo eu acho um belíssimo anime, assim. Poderia dar 9, mas, sei lá, acho que me pega um pouquinho mais essa questão do início, assim, e essa questão de eu não poder ter muito apreço pelos personagens, né? Por mais que os personagens que eu acabe tendo mais apreço na obra, eles duram bastante, porque normalmente são os personagens ali do terceiro arco, são os personagens que eu mais gosto da obra, então eles duram mais, né? Se Geraldo é 9 aqui, depois eu arredondo, eu mudo minha ideia, tá tudo feliz. Eu acho que tu vai ter que arredondar pra baixo, isso sim. Eita! Porque, vamos lá. Falar sobre Orb, o que o Carlos falou é uma coisa muito interessante. Eu recomendo essa obra para todas as pessoas assistirem. Ele é muito alto, assim, ele é acima da média da maioria dos animes, bem acima da média. Mas o porém é que ele tem alguns problemas que acabam tirando muitos pontos. Por exemplo, esse final aí, que nem a gente estava comentando mais cedo, você pode ignorar, sei lá, boa parte dos últimos 2 episódios, fingir que nem existe e tocar o barco. Pra mim isso é um ponto muito negativo, porque de 2 episódios tu poder ignorar tudo isso é sinal de que algo foi feito errado. E não só isso, a animação, por incrível que pareça, por mais a animação estando pobre, estando fraca, ela é uma animação fraca comparada ao que a gente gosta de chamar de animação de R$20. Mesmo assim, a Madhouse conseguiu fazer um ótimo trabalho em cima do anime. Conseguiu fazer inclusive tô muito feliz porque a gente lembra muito da Madhouse da época de Death Note, coisa do tipo, e hoje em dia eles têm voltado obras boas. Com, por exemplo, Frieren foi feito por eles, e agora Orb foi feito por eles. Frieren muito melhor animado do que Orb um pouco menos bem animado
do Gui Frieren, mas... Acabou o orçamento, né? Então. Mas mesmo assim conseguiram entregar um anime muito bom. Assim, um anime que te dá vontade de assistir. E ele também toca em muitos assuntos que talvez as pessoas que gostem de muita ação e coisas do tipo não vão gostar, mas eu recomendo você dar uma chance ali. A regrinha dos 3 episódios é o suficiente pra você ficar engajado no anime. Porém, eu acho que pra mim vai uma nota 8, diferente do Carlos, porque eu sinto que esse final, pra mim, ele deu uma estragada na experiência do final do bagulho. Por mais que eu não me incomode tanto de, tipo, ter que conectar todo o anime com o que é realidade hoje em dia, eu senti que o jeito com que eles fizeram ficou muito ruim. E também, como eu acabei de comentar, ele perde um pouquinho de ponto por causa de animação e coisas do tipo, mas ele ainda se sustenta na história. Acho que um 8 é uma nota bem decente pra Orb. Acho que eu vou bem na direção que vocês falaram, assim, pô, é um anime com uma animação bem justa, assim. A gente tá falando que, não é bem animado e tal, mas não é, não dá pra ver, tá, galera? Assim, tipo, não é nada de especial, ele tá ok, tá ligado? Tá bem ok. Em comparação, levando em conta o The Beginning After the End é pior animado do que Orb, só que Orb, ele te pega por outros aspectos. Isso, e esse ponto, assim, mas um roteiro extremamente bem trabalhado, assim, É um anime que vai agradar todo mundo? Não. É um estilo bem assim, que as pessoas que gostam desse tipo de anime de pensar, mais cena e mais madura, assim, de refletir, vão se sentir abraçados. Eu sou um cara que gosta bastante desse tipo de obra, então, assim, me pegou muito essa obra. Mas não vai agradar o cara que só quer ver o anime de porradaria. E tudo bem, entendeu? Assim, o anime também tem que ser uma forma de entretenimento e nem sempre precisa ser mega reflexivo, né? Mas é um anime que acho que todo mundo deveria dar uma chance, porque as críticas são muito importantes, elas são muito fortes, elas são muito atuais. Por mais que a história, ela tá pegando uma história que seja do século XV, se você interpretar as críticas da obra, ela tá falando com a gente hoje em dia, entendeu? Então, assim, eu quero ver mais material do outro, eu vou tentar achar outros mangá dele, porque me interessou muito a forma como ele contou essa história e fez essas críticas. Direção, a gente falou bem, eu gostei da trilha sonora, pegaram uma banda que também é bem famosa no Japão pra fazer, mas é um anime que eu não vai contar pra nota, mas eu vou comentar isso, porque eu achei que é um anime que foi muito injustiçado, cara. Assim, é um anime que tem uma certa qualidade, mas que pegou uma época muito ruim pra ser lançado, cara. Uma época muito ruim pra ser lançado, com um monte de lançamento top rolando em cima, com um monte de programa. Ele ficou meio perdido, assim, né, no mainstream, vamos dizer. Não se comentava muito sobre Orb. E olha que eu vou te falar, viu, a nota dele no My Anime List, que é o local que que a maioria das pessoas usa pra catalogar e tudo mais, é uma nota bem decente, assim, uma nota muito acima da média. Isso é que as pessoas não comentam sobre o anime, sabe? Tipo assim, não tem, pessoas falando sobre e tal. Você vê que é muito nichado o pessoal que tá falando sobre isso. Isso eu acho que foi uma injustiça, assim, com o anime, talvez um erro da equipe de marketing, não sei, mas merecia mais fama esse anime, assim. E dito tudo isso, né, qual que é o ponto? É um anime que, se você gosta desse gênero mais reflexivo, contemplativo, vale a pena ver. Tá? Pra mim, quais são os defeitos desse anime? O final, que a gente já falou. E tem uma coisa que o Carlos fez um paralelo com o Vinland Saga que eu acho que vale aqui. Pra mim, qual que é a diferença de Orb e Vinland Saga, além, obviamente, do tema, né? E da questão de Vinland ser mais quase uma novela, assim, com o personagem, né? Vinland, ele consegue fazer uma coisa que Orb não consegue. E é explicar sem ter diálogo, explicar sem ter palavras, explicar só com cenas. Vinland, você consegue ver cenas que você não precisa ter diálogo. Só de ver a cena, você já entende o sentimento do personagem, você já entende o que tá acontecendo. Às vezes Orb não, ele precisa de um diálogo, ele precisa de alguma coisa rolando pra te afirmar aquela coisa. Isso não quer dizer que é ruim, mas quer dizer que os autores estão em níveis diferentes, assim, sabe? De maturidade, de obra. O trabalho do Makoto Kimura nesse sentido é muito melhor. E eu acho que é isso que difere elas. E é nisso que vai me basear a nota, assim, se... Pra mim, Vinland é um 10, um concreto 10, Orb tem que ficar perto disso. Mas tem o final, tem uma questão de animação que a gente tá falando que não é tão boa, isso vai pesando pra nota. Então eu vou com o Carlos, pra mim é um 8,5. Assim, um excelente anime se eu gosto desse tipo de gênero, mas não é um Vinland Saga não, tá? Uma coisa que dá pra gente falar se você gosta de seinen, cara, vai fundo, você não vai se arrepender. Prato cheio demais. E uma coisa que a gente não comentou, né? Uma coisa que a gente comentou que eu achei super da hora. A abertura, ela vai mudando conforme os arcos. Isso eu achei muito louco. Exato. Como a gente não tem um protagonista só, a gente tem vários, então toda abertura, quando muda de saga, muda o protagonista que aparece na abertura. Da abertura... Antes da gente finalizar aqui, ô Bruno, já vou deixar um questionamento tanto pra nós, pra finalizar o cast, quanto pros ouvintes que ficaram até aqui. Manda ver. Qual foi o personagem favorito de vocês? Já sei o meu, hein? Fácil. Eu já falei, o Bruno e eu já falamos.
Fácil, fácil. Violenta. Violenta, melhor personagem da obra. Fácil. Violenta pra você também, Carlos? É. Então eu vou ter que ser o diferente de todos. Pra mim, o Baden é o personagem mais da hora que tem. Tu gosta de um Ed loirinho, é? Tu gosta do Guaraná, né, pai? Nossa, eu gosto. Ah, Tu gosta do personagem inspirado no Guaraná. eu vi aquele tapa-olho, já fiquei como? Aquele calvo e já era, né, pô? Ah, meu Deus. E já deixa aí pros ouvintes, qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Qual foi a parte do anime que vocês mais gostaram? Elas têm, né, diferenças de tamanho, mas mesmo assim eu acredito que elas conseguiram fazer um bom papel em apresentar os personagens. Perfeito. E também tem a cena do Praise the Sun, né? Eu lembrei agora. Se você gosta aí de Elden Ring, Dark Souls, se você quis saber de onde vem a referência do Praise the Sun, tá aí, entendeu? É o Shimichi, né? Vamos Praise the Sun, Bom, mas é isso. Fala pra gente se você conhecia essa referência de Praise the Sun, qual o personagem que você mais gostou, que você mais conectou, e se você concorda ou não concorda com a gente, quer dar alguns comentários a mais, corrigir algum vacilo que a gente deu na parte de história, tá? A gente não é historiador, se você for, sinta-se à vontade pra corrigir o nosso vacilo na parte de história, gostaríamos disso. E claro, dê a sua opinião, seja através do meu podcast, @mundosanimes.com, ou no Spotify, né, comentando ali na caixinha de perguntas do Spotify, a gente vai ler os seus e-mails e comentários. E lembrando que a partir de R$5 você pode ajudar o nosso programa, ajudar o nosso podcast. Por onde a galera pode ajudar a gente? No catarse.me/mda. Isso aí. A partir lá do Catarse, a partir de R$5 você pode nos ajudar. Tem lá os tiers diferentes. Você pode, por R$5, já participar do nosso grupo dos padrinhos, né? Dos apoiadores no Telegram, que a gente comenta várias coisas, né? Muitas coisas, inclusive de futebol. Com o Mundial, deve tá pegando fogo lá. É, e volta e meia lá, o pessoal chega, pô, por que vocês não fazem um tema sobre isso aqui? E não é por nada não, mas a gente olha aquele tema lá e sempre vê se dá pra encaixar ou não. Já teve. Esse cast que foi sugestão. Já teve. Pessoal. Inclusive, se vocês querem entrar e xingar um membro, normalmente o Lucas, pode fazer isso também. Também rola, à vontade. E você vai, a partir de cada tier, você pode, inclusive, né? Estar com a gente em uma das gravações, ouvindo ao vivo, a gente falando um monte de besteira, tudo que é cortado aqui, né? Que o pessoal aí, grande abraço, Raul e Lucas cortam, fazem toda a edição. Então você pode ouvir ao vivo, a gente fazendo várias coisas aqui e falar das nossas vaciladas ao vivo. Bom, seja como eles, seja como Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Lucas Batista, Nathan Kleiman e Yasmin Gonçalves. É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu!